Fala pessoal, essa é a continuação da história O Garoto do Zap Zap. Estamos entrando agora em uma nova saga e a história, galera, vai ficar muito mais emocionante daqui pra frente, então acompanhe. O Léo, ele era um protagonista fracassado que foi traído pela sua ex-namorada. Porém, galera, ele ganhou poderes divinos depois que ele entrou por engano em um grupo do WhatsApp. Após isso, a sua vida mudou completamente. Ele conseguiu uma namorada incrível, ficou milionário ao vender uma obra valiosa e conseguiu alguns seguidores após eles descobrirem que o Prota era muito poderoso. E após viajar para uma cidade distante para reencontrar um casal de fantasmas que havia se perdido no passado, o Léo acabou passando a noite em um hotel de luxo naquela cidade. No saguão do hotel estava tendo uma briga. Samurais japoneses, eles estavam discutindo com os militares da China. O Léo, vendo tudo aquilo, ele não pôde deixar barato e assim eles começaram a lutar. O Prota entrou no meio da discussão para defender os militares e alguém acabou gravando toda aquela luta e o Léo acabou ficando ainda mais famoso depois que ele bateu nesses valentões. E quanto mais pessoas, quanto mais samurais chegavam, mais o Léo batia neles, deixando assim todos eles arrebentados. E assim, o Léo e os militares chineses ganharam a luta, botando aqueles samurais folgados para correr. Todos eles agradeceram ao Léo pela sua bravura. Então eles saíram para comemorar, e de longe ficou uma mulher observando tudo aquilo, enquanto ela sorria. Eles então acabam brindando para comemorar essa vitória, e o Léo acabou se tornando um grande amigo de algum dos soldados ali. Ainda na festa, o Léo recebeu uma chamada de Wukong, que era o deus macaco. Ele estava ligando pedindo algumas caixas de cigarro e perguntou se o Léo tinha alguma para vender. O Prota disse que sempre admirou o Wukong e que por isso ele não ia vender, mas sim dar de presente para ele. Então ele escaneou o maço de cigarro e enviou para o macaco. O Wukong disse que aquilo é uma maravilha e que é muito mais saboroso do que os pêssegos e até mesmo mais saboroso que as pílulas da imortalidade. O Léo disse que vai dar para ele quantos maços de cigarro ele quiser. Então o Wukong agradece e envia um presente para retribuir. O Léo, ele recebe aquele jarro e diz que vai levar para o Sr. Xiao amanhã cedo. No dia seguinte, o motorista do Sr. Xiao vai buscar o Léo até o hotel. O senhor estava acamado em um hospital, então o Léo fica preocupado e pede para conferir o seu pulso. O senhor diz que está bem e o Léo pergunta o que aconteceu. Então o seu segurança conta que o neto do senhor sofreu um ataque de um grupo de terroristas e que ele acabou levando um tiro e que agora está passando por cirurgia. O Sr. Xiao não quer admitir que ele está preocupado com o seu neto e fala que ele mereceu aquilo, pois arranjou encrenca e que pelo menos o seu neto matou algum dos terroristas, então ele não estava tão decepcionado. Enquanto ele se fazia de durão, galera, alguém aparece ali com notícias sobre o seu neto e ele se levanta extremamente preocupado, perguntando se ele está bem. O Prota percebe que aquele senhor ali, ele não quer admitir que ele se preocupa com o seu neto, então o Léo diz que pode salvar a vida dele. Eles levam então o Prota até onde o neto do Sr. Xiao está. O neto dele se chama Jimmy e é um dos soldados militares que lutaram na noite anterior contra os soldados japoneses. Quando o Léo chega lá, ele percebe que o fantasma negro da impermanência está naquele local e ele diz que não tem tempo e que ele precisa correr logo para a sala de cirurgia. Os militares dizem que o médico já declarou morte cerebral, mas o Léo, ele insiste em ir lá, galera. E os rapazes dizem que confia nele, então eles invadem a sala ali dos médicos e eles já estavam até cobrindo o corpo ali com o lençol. Então rapidamente o Léo corre e enfia aquela agulha dourada no crânio do Jimmy. E ele espera sentir aquela dor muito forte, igual ele estava sempre sentindo quando ele fazia esse procedimento. Só que nessa hora aí, galera, não doeu tanto. Então o Jimmy, ele começou a cuspir sangue e então ele acorda. Todos ali ficam chocados e perguntam como que aquilo é possível. E o avô do Jimmy, o Sr. Xiao, vai até lá e fica mais tranquilo quando ele vê que o seu neto tá bem. O Léo diz para eles não retirarem aquela agulha e fica se perguntando por que dessa vez não doeu aquele procedimento. E aquela garota misteriosa, ela se aproxima e diz que não doeu porque ele não teve que lutar pela alma do rapaz. Ela estica a corrente e diz que o rapaz ali agora está vivo,
mas que ele, o protagonista, iria morrer. Então ela se prepara para atacar ele. Ela avança com um golpe poderoso, mirando logo em seu pescoço. Só que ela fica paralisada no ar e não consegue se mexer. Ela não entende o que está acontecendo. E o Léo se sente aliviado, pois aquele pingente de madeira tinha salvado ele de novo. Então ela tenta chutar suas partes baixas, mas não consegue. Novamente ela é bloqueada. O Léo por pouco, galera, quase que não pode mais ter filhos. Então a garota fica brava perguntando por que não consegue encostar nele. E quem ele era? Será que ele era alguém poderoso? Por isso que todos os imortais ali estavam querendo saber quem que era ele? Então o Léo fica bravo e diz que é ele que deveria perguntar quem é essa garota. E o Léo é bobo e acaba explicando que ela não consegue tocar nele por causa desse pingente de madeira. Então ela se prepara para dar um novo golpe. Ela lança suas correntes no Léo e começa a bater nele, jogando ele de um lado para o outro. Ela faz isso repetidas vezes, então o seu pingente se ativa, fazendo um brilho muito forte cegar a garota. E ela voa pelos ares e acaba caindo bem em cima dele, causando uma maior confusão. Quando o Léo se levanta, a garota tá nessa posição aí, galera, e faz o nariz do prota jorrar sangue pra tudo que é lado. Ela fica nervosa dizendo que vai matar ele e que vai jogá-lo no inferno. Porém, quando ela tenta tocá-lo, o seu pingente se ativa novamente e faz ela sair voando. E o prota fica aliviado, porque ele finalmente se livrou dela. Os militares dizem que ele é um cara engraçado e eles perguntam por que ele ficou dando cambalhota sozinho, já que não tinha ninguém ali. E eles não conseguiam enxergar essa garota, galera, era só o Léo que estava enxergando ela. O Sr. Xiao diz que ele precisa ficar ali, passar essa noite aí para descansar. E o Léo, ele diz que ele tá com fome e pergunta se tem alguma coisa para ele comer. Então o Sr. Xiao diz que ele pode comer o que quiser. Enquanto eles tomam uma refeição, o Léo diz que o neto do Sr. Xiao vai ficar bem dentro de um mês. Então ele mostra aquela bebida que ele ganhou do Wukong. Ele fala que essa bebida aí é uma bebida que pode prolongar a sua vida. Então o senhor tira a rolha e diz que o cheiro é muito bom. E depois de tomar um gole, ele afirma que a sua fadiga até sumiu, que ele se sente bem mais revigorado. O Léo pergunta o que aconteceu com o neto do senhor na noite anterior e que deveriam fazer alguma coisa. Já esse senhor ele fala que a polícia foi acionada e que eles devem apenas aguardar uma resposta, pois eles vão fazer um bom trabalho. Então somos levados a um local onde esses samurais foram espancados por essas pessoas misteriosas. Eles dizem que esses samurais vão acabar expondo a organização e que deveriam se livrar deles, pois essa organização estava passando despercebida por anos e esses samurais aí acabaram arruinando seus planos. A história, galera, começou a introduzir um novo tipo de inimigo, e eu garanto que a história vai ficar ainda melhor, então acompanhem. De volta à cidade, na estação de trem, o prota fica perguntando se a sua namorada estava sentindo saudade dele. E logo em seguida ele acaba encontrando o Chase. O Chase ele demonstra que ele está bem saudável e pergunta quando o seu mestre vai ensinar o chute da fúria, pois ele quer realmente aprender esse golpe. O Léo diz para ele não ficar fazendo essas poses em público, pois está causando bastante vergonha nele. Então eles entram na van e vão embora. Dentro do carro ali, o Chase disse que estava procurando uma casa para o seu mestre, já que ele queria comprar uma. Então ele fala que vai levar o Léo até lá. E no percurso, um carro preto acaba batendo na van deles, e eles percebem que estão cercados pelos Águias Negras. Um dos líderes da gangue cerca o carro junto de seus capangas e diz que não vão deixar eles ir a lugar algum. O Chase diz pro seu mestre, o nosso protagonista e o Léo, fugir, que ele vai dar cobertura. Então o prota fala que não precisa disso, pois ele mesmo vai resolver. O líder da gangue pega uma barra de metal ali e bate no ombro do protagonista, dizendo que da última vez ele tinha um corpo resistente, mas que agora eles estavam preparados e todos os membros ali vieram com a barra de metal para poder bater no Léo. O valentão se prepara para acertar um golpe, porém o Léo dá uma ombrada no seu peito, fazendo ele ficar zonzo. Então o Léo corre e pega aquela barra de metal. O cara percebe nesse exato momento que ele tá ferrado, galera. E o Léo sai batendo nele, fazendo ele fugir igual um cachorrinho.
fazendo aquela cena ali se tornar super humilhante. O Chase fica de longe comemorando, dizendo que seu mestre mandou bem. E o Léo diz que ele teve sorte da última vez e pergunta quem mandou ele vir buscar confusão. O cara se recusa a falar, então o Léo começa a torcer o seu braço e diz que se ele não responder logo, ele vai quebrá-lo. O Prota menciona que sabe que foi o Hooks, e o Valentão pergunta por que então ele fez isso, já que ele já sabia a resposta. Então o Léo diz que ele sempre maltratou as pessoas e que agora tá aí se sentindo um injustiçado, todo um coitadinho, e que ele vai dar um jeito para que esse cara aí não perturbe ele nunca mais. Então o Léo fica muito bravo e acaba deixando esse cara aí, galera, esse Valentão, aleijado. A gente vê que o protagonista tá se tornando um cara muito brabo, né, galera? Ele era um cara bem idiotão lá no começo, mas agora a gente já vê que ele tá se vingando dessas pessoas más. Os membros das Águias Negras dizem que não vão deixar isso barato e que o Léo foi longe demais. Pra gente ver, né, galera, a hipocrisia dessa galera. Eles tentaram matar o protagonista e por ele se defender, eles dizem que o Léo está indo longe demais. Eles são os covardes, né? Comenta aí pra gente, galera. Vocês acham que o Léo fez a coisa certa ou vocês acham que ele foi longe demais? Comenta aí pra gente. Indo embora na van, o Chase diz que o seu mestre mandou muito bem, mas que os Águias Negras não vão deixar isso barato. E dentro da gangue tem outros líderes que são muito mais poderosos e que eles não vão deixar o Léo em paz. O Prota diz que ele não se importa em adquirir mais inimigos e apenas pede para que ele leve até a sua casa, pois ele precisa tomar um banho. Chegando lá no dormitório, aquela garota fantasma, a ceifadora de almas, fica dizendo que teria que picotar o nosso protagonista, mas que precisa primeiro descobrir o que está protegendo ele. Então ela vai tentar disfarçar para poder adquirir essa informação. Chegando na casa que o Chase ia mostrar para o Prota, a corretora de imóveis o recebe, dizendo que essa casa aí é muito boa, que tem um preço ótimo, e o Léo percebe logo de cara que essa casa aí é a casa que o Tim morava, aquele policial, onde antes tinha um fantasma aí nessa casa, que a gente viu no capítulo anterior. A corretora de imóveis fica falando bem dessa casa, e o Léo diz para ela parar de enrolar e dizer logo o valor. A moça então conta que eles estão pedindo 18 milhões, e o Chase ele tenta convencer o Léo de que essa casa tá num bom preço, mas o Léo diz que vai pagar apenas 10 milhões ou nada feito. E a moça, galera, ela começa a ficar brava dizendo que ele deve estar brincando, que os proprietários não iriam aceitar um valor tão baixo. Então o Léo começa a simular que ele tá sentindo um calafrio e que essa casa é mal assombrada. E a mulher pergunta como que ele sabe disso. Então ela acaba aceitando os 10 milhões. O Léo entrega o seu cartão de crédito pro Chase e diz que ele precisa cuidar dessas papeladas, já que o Prota ali vai tirar uma soneca. Chegando dentro da casa, ela é realmente gigantesca e parece estar vazia. E o Léo menciona que ele tá parecendo um daqueles protagonistas das revistas em quadrinho, que ele vai acabar chamando ali os seus pais e a sua irmã para vir morar junto com ele, já que a casa realmente é muito grande. Então o Léo recebe uma solicitação de amizade no seu WhatsApp e após aceitar, parece um aviso dizendo que ele chegou no limite de amigos. Então ele se pergunta por que é tão baixo assim, já que ele tem apenas 10 amigos adicionados. Então ele diz que vai apenas ver o que essa pessoa deseja. E quando ele abre a conversa, uma garota aparece dizendo que tem um presente para lhe dar. Na verdade, essa garota queria vender uma armadura de escama de dragões. É um item super raro e é a única peça no mercado e vale 10 mil pontos de mérito. O Léo diz que não tem pontos o suficiente, mas ela tenta convencê-lo, dizendo que essas armas normais do mundo real são incapazes de feri-lo. Ele percebe que esse item é muito valioso e vai ser bem útil, então ele acaba comprando, já que ele ganhou bastante pontos de mérito por ter salvado a vida do Jimmy. Quando ele recebe esse item, ele percebe, galera, que é só um topzinho e que não vai lhe proteger muito. Então nesse instante ele recebe uma ligação da Lily, que é a sua namorada, né? E ela pergunta se ele já voltou de viagem e se vai jantar na casa dela. Ele diz que já tá a caminho, então ele percebe que esse top cairia muito bem nela. O Prota fica pensando na Lily vestida nessa roupinha, então seu coração fica até acelerado. Ele corre até a casa dela, porém quem acaba atendendo é a sua cunhada, que como já sabemos, né, ela não gosta do Léo. Ela diz que ele apenas está ali para tentar se aproveitar da sua irmã. A Lily comenta do outro lado ali da porta que chamou ele para vir almoçar.
E a sua irmã responde que a única coisa que ele quer comer, a única coisa que ele quer almoçar é a Lily. O Léo fica confuso, pois ele não tinha feito nada, galera. E mais tarde, depois do almoço, ele usa o seu poder dos olhos divinos para ver se o pai dela realmente está melhorando. A sua namorada aparece e pergunta como que o seu pai está. E ele responde que ele está se recuperando bem. O protagonista fica olhando para todos os lados para conferir se eles realmente estão sozinhos. Então pergunta se a Lucy, que é a irmã ali, a cunhada dele, já foi embora. A Lily diz que sim, então o Léo fala que ele precisa ir até o quarto do lado ali, pois ele tem um presente para entregar para ela. Então o Léo segura na mão da sua namorada e diz que é algo bacana, que ela vai gostar e que precisa aproveitar que agora que eles estão sozinhos. Ela fica morrendo de vergonha e confusa ao mesmo tempo, e ele acaba arrastando ela até lá. Quando chegam no outro quarto, o Léo sem querer acaba pisando no rabo do gatinho e desequilibrado ele acaba caindo em cima da sua namorada, né? Como sempre. O rosto dele tá bem em cima dos opais dela e ele fica com muita vergonha. Mas ela então abraça ele dizendo que tá tudo bem e que estava sentindo saudade. Galera, será que o Léo vai chegar nos momentos preciosos? Vamos aguardar, hein? Já vai deixando o hashtag aí embaixo que o Léo merece os seus momentos preciosos. O Léo se sente o rapaz mais feliz do mundo, então disse que vai mostrar o presente. Ele pega aquele top dourado que ele havia comprado e diz que não é um top qualquer, mas sim um tesouro que vai protegê-la. Ela diz que gostou e dá um beijo em sua bochecha. Pessoal, realmente parece que o Léo vai chegar nos seus momentos preciosos, aquela parte lá que todos nós aguardávamos. Então finalmente tá começando, galera, aleluia! Porém não, nesse instante o celular dela toca, interrompendo tudo. No, God, please, no! 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 Galera, eu acho que os momentos preciosos do Léo vai demorar um pouquinho mais. Na ligação era sua irmã dizendo que ela estava correndo perigo e ela pede ajuda. Na escola vemos a irmã da Lily apanhando de alguns valentões. Esses adolescentes dizem que a Lucy ela é arrogante e que ela não é ninguém para poder falar mal deles. Então eles caçoam dela falando que ela tem um pai vegetal e que sua mãe é uma inútil e que sua irmã é uma prostituta que trabalha num bar. Ela fica brava por ter ofendido a sua irmã, já que ela é a sua heroína. Então ela fala para eles pedirem desculpas. Eles falam que não vão se desculpar e começam a querer tirar foto dela sem roupa para postar na internet. Então ela tenta fugir e eles correm atrás dela. E quando eles estão quase alcançando, alguém intervém e segura a mão desse valentão, apertando bem forte. Era o Léo, galera. Novamente ele chega no último segundo para poder salvar alguém. Então o Léo pega esse valentão aí e joga ele no lixo. E o Léo fica ali todo brabo. Fala a verdade, né, galera? Esse prota aqui merece o seu like. Ele tá se tornando cada vez mais brabo, aquele protagonista forte. E aquele idiota ali do valentão, dentro ali do lixo, fica reclamando. E o Léo pega o seu celular e começa a tirar fotos dele, falando pra ele não tampar o seu rosto. A sua cunhada chama ele pelo nome. E o Léo fica até sem reação, galera, porque ela tava sendo gentil. Uma das valentonas, essa aí de cabelo ruivo, pergunta quem ele acha que é e acaba chamando ele de velhote. O Léo pergunta se eles estão fazendo bullying e se por acaso eles acham que eles são fodões. E a garota diz que ele não sabe com quem ele tá mexendo, que ela trabalha pro Chase e que por isso não devem mexer com ela. Então o Léo já ouve aquilo ali e já liga logo pro Chase e coloca o Chase na videochamada com esses moleques aí, esses adolescentes. Então o Chase dá uma bronca neles, falando pra eles não irritarem o seu mestre. E eles ficam morrendo de medo, pois eles não sabiam que o Léo era chefe do chefe deles. A molecada começa a implorar pedindo desculpas e o Léo diz que não vai deixar eles saírem impunes, já que xingaram a sua namorada, ameaçaram a sua cunhada e por causa disso eles precisavam de uma lição. Eles dizem que cometeram um erro grave e ficam implorando ali para que o prota perdoe eles. Então o Léo diz que vai gravar tudo e se por acaso eles fizerem bullying novamente com outra pessoa, ele vai postar esse vídeo na internet e manda eles caírem fora. Os 4 valentões saem correndo chorando e o Léo disse que entende porque que a sua cunhada estava tão brava nesses últimos dias. Ela sofria bullying na escola e acabava descontando todo o seu rancor no Léo. Ele diz que a sua irmã, a Lily, precisou tomar conta de seu pai e acabou pedindo para ele vir salvá-la.
então ele disse que vai acompanhar a sua cunhada até a escola. Ela diz o nome do Léo de novo, sem insultá-lo, como ela sempre fazia antes, e ele fica até surpreso. E ela diz que a sua irmã tem sorte de ter ele como namorado. Dentro do carro, o Léo fica comemorando, já que agora a sua cunhada tá respeitando ele, e ele diz que vai voltar correndo pra casa da Lily, para que eles podem continuar com aquilo, que vocês sabem o que é, né? Torcendo para dessa vez não ser interrompido. Porém, galera, infelizmente, no meio do caminho ele acaba atropelando um cachorrinho. Ele fica lamentando pelo que acabou de fazer e fica se perguntando se dá tempo de levar o cachorrinho no hospital veterinário. Mas então ele tem uma ideia. Ele havia ganhado alguns dias atrás uma pílula da besta, então ele, sem saber como isso funciona, ele dá para o cachorrinho comer. E o cachorrinho começa a tremer e quando o Léo menos espera, o cachorro se transforma. E acaba se transformando nesse cachorro humanoide bizarro aí. O cachorrinho começa a falar e então agradece por ter salvo a sua vida e chama o Léo de mestre. O Léo diz pra ele calar a boca e pra ele não falar novamente, já que era horripilante. Então ele dá um soco na cara do cachorrinho, mandando ele pelos ares. O Léo tenta fugir, pois realmente, galera, esse cachorro aí ficou bem assustador. Mas o cachorrinho fica chamando ele de mestre e pede pra levar ele pra sua casa. Dentro do carro, o Léo já se sente mais aliviado, porque esse cachorrinho aí voltou pra forma original. Ele diz que pode até ficar junto com ele, mas que ele não pode se transformar naquela coisa horripilante novamente. E diz pro cachorro não falar nada, nem ficar fazendo essas caretas estúpidas. E diz que de agora em diante ele vai se chamar Bob. Ele coloca então o cachorro na coleira e prende ele na casinha, dizendo que ele deve proteger a sua casa. O Léo vai tomar um banho porque ele ficou fedido depois de ter jogado aquele garoto na lata de lixo. E o Bob se solta dizendo que de agora em diante que ele se tornou um cachorro mítico, não é uma coleirinha qualquer que vai prender ele. Então ele decide entrar na casa e procurar alguma coisa para comer. O cachorro ele fica encantado porque a casa era realmente muito grande e ele percebe que seu mestre é rico. Ele dá uma volta ali na casa procurando alguma coisa para comer na geladeira, mas ele percebe que a casa ali tá vazia, não tem nada para comer. E de relance, ele observa que tem alguém ali espionando ele. Ele vê uma pessoa escondida dentro da parede, então ele começa a gritar que tem um fantasma e sai correndo aí pela casa para poder alertar o seu mestre. O Léo pergunta o que ele tá fazendo ali, então o Bob se transforma e diz que tá com medo, e o Léo dá um chute em sua cara dizendo para ele não se transformar naquilo de novo. Enquanto passeavam, todo mundo fica dizendo que o cachorrinho é bonitinho e que aquele cara ali é gostosão, e perguntam se ele tem uma namorada. O Léo, que não tinha nada para comer em sua casa, ele disse que ia no supermercado depois de passear com o Bob. E o cachorrinho afirma que realmente viu um fantasma. E o Léo explica que realmente tinha um fantasma ali naquela casa, mas que já foi embora. Então ele deve estar alucinando. Uma mulher começa a gritar dizendo que quer aquele cachorrinho, que achou ele fofo e pede pro seu namorado ir pegar. Então o namorado da garota vai até o Léo e pergunta quanto que aquele cachorro vale, já que ele vai comprar. O Léo diz que custa 5 milhões. E o cara fica bravo perguntando se por acaso ele tá brincando. Ele oferece então 10 mil e pede para entregar o cachorro. O Léo pega o cachorro ali pela coleira e vai embora. E o cara fica gritando, dizendo para ele não subestimá-lo. Então o Léo se vira com um olhar sério e diz que ele só quer ficar se mostrando para a namorada e que ele sequer tem dinheiro suficiente para impressioná-la. Então o cara fica nervoso e já transfere os 5 milhões para a conta do protagonista. Esse cara folgado aí manda os seus amigos pegarem o cachorro e o prota percebe que caiu ali no seu celular os 5 milhões. E ele fala que esse é o dinheiro mais fácil que ele já ganhou na vida. Então ele avisa ali pro comprador que o seu cachorro não é adestrado e que ele não se responsabiliza pelos problemas que o seu cachorro pode causar. O cara começa a gritar e manda os seus amigos ir buscar o cachorro. Então o Léo dá uma olhadinha ali pro Bob e o Bob já entende o que ele tem que fazer. O cachorro, galera, sai correndo ali desesperado, deixando todo mundo pra trás, fazendo aqueles caras ali correr atrás dele. Ele passa ali na rua, perto de umas feiras, de umas barraquinhas, e o cachorro transforma a sua pata em uma mão humanoide e dá uma palpada na mulher. A moça pensa que foi o cara ali que estava apalpando ela e começa a enforcar o rapaz, dizendo que ele mexeu com fogo. A moça menciona que ele havia ferido a sua castidade, que ela preservou por 20 anos. E o cara fica pedindo ali para ela não fazer isso e começa a gritar por socorro. O Bob continua correndo, causando maior confusão, e todos os feirantes começam a reclamar. O Bob corre até o cara metido e morde a sua calça.
e o rapaz diz que não quer mais o cachorro e fala que vai devolver. O Bob então rasga a calça do rapaz, fazendo ele ficar apenas de cueca ali na rua, e todo mundo começa a zombar dele. O cara pede para que cubram ele com alguma roupa, então eles vão embora passando a maior vergonha. Galera, quanto mais passa os capítulos, mais eu gosto desse protagonista, e a história também tá ficando muito boa. Comenta aí pra gente se vocês estão gostando, comenta aí parte 7. Chegando em casa, o Bob diz ao seu mestre que ele ofendeu várias pessoas, e o Léo fala que não se importa em fazer mais inimigos, já que ele tem bastante. Ele vê um carrão passando ali em frente à sua casa e ele usa o poder dos olhos divinos para ver quem que é. Dentro do carro estava o Michael e a Célia, e ele fica se perguntando se aquilo tem algo a ver com o concurso de música que tá chegando. Já em casa, ele começa a preparar uma refeição. Ele envia novamente cigarros pro Kong, e ele agradece e envia um fio de cabelo de macaco. Esse fio de cabelo ele é capaz de enganar uma pessoa ao se transformar em mais de 300 macacos. O Léo ele fica se perguntando por que ele usaria isso, já que ele não tem um circo para poder utilizar esse item. Aquela garota ela ficou observando o Prota, e ela percebe que ele apenas tirava o seu pingente quando ele ia tomar banho, que esse era o momento para ela atacar. Então ela dá um jeito de quebrar a torneira da pia, fazendo assim o Léo ficar todo molhado. Ele arruma a torneira e decide tomar um banho, então ele tira o seu pingente. Dentro do banheiro ele percebe que alguém está ali observando, então ele se vira rapidamente e percebe que é aquela garota. Ela diz que avisou a ele que voltaria, então ela pressiona sua perna na parede, fazendo ele se sentir encurralado. Ela pergunta o que ele vai fazer agora que ele está sem proteção, e que vai castrá-lo e fazer picadinho dele. Porém, antes ela tem algumas perguntas para fazer, e se por acaso ele for honesto e falar a verdade, talvez ela deixe ele ir. Ele não deixa ela terminar de falar a frase e diz que vai responder tudo, porque ele tá morrendo de medo. Então ela pergunta como que ele consegue ver ela, e se ele já nasceu com esse poder ou ele fez algo para conseguir, e qual método ele usou para adquirir aquele pingente. O Léo responde que ele tropeçou quando fazia caminhada à noite e acordou com esses poderes, e o pingente ele encontrou na rua. Ela disse que entendeu tudo, e o Prota fica se perguntando se por acaso ela acreditou nessa conversa fiada. Então ela pergunta como que ele conseguiu aquela agulha dourada que ele usa para salvar as pessoas, e ele diz que esqueceu, e ela fica brava dizendo que ele tá mentindo e tenta agredir ele com a faca. O Prota argumenta dizendo que ela prometeu que ia deixar ele em paz caso ele dissesse a verdade, e ela responde que não falou nada disso. Nesse instante, galera, o Bob aparece segurando o pingente e entrega pro Léo, e ela já começa a se sentir mais fraca. Então ele segura a mão dela e dá uma rasteira, dizendo que agora é ele que tá no comando, e começa a imobilizar ela à força. Ele percebe que aquele pingente é incrível, ela não consegue tocar nele, mas ele consegue tocar nela, e que agora ele não sente mais medo de fantasmas. O Léo disse que mesmo ela sendo uma garota, ele não vai ser bonzinho com ela, pois ela tentou castrá-lo. Então ele fica empurrando o pescoço da garota. Agora que o jogo virou, ele que começa a fazer as perguntas, e ela fica implorando para que ele a solte. Ela fala que se ele soltar, ela vai responder tudo que ele quiser. Então o Léo é bonzinho demais e acaba soltando a garota. Ela reclama dizendo que ela tá sentindo como se tivesse sido abusada, e ele diz que isso é uma besteira. Quando ele se vira para colocar a camiseta, ela tenta agredir ele, mas logo ele se vira e ela fica disfarçando. Ela disse que seu nome é Lila e que ela é uma mensageira do submundo, e que a sua missão é descobrir a identidade dele. Como o Léo consegue enxergar os fantasmas e os imortais, eles precisam descobrir como que ele conseguiu esse poder. O Léo diz que ele já contou tudo que tinha que contar e que agora ela pode ir embora. A garota diz que não vai sair dali enquanto ela conseguir as informações necessárias e verdadeiras. Então ela diz que vai ficar seguindo ele. O Prota fala que ela não pode dormir em sua casa e nem comer ali. E o Bob, sem vergonha do jeito que ele é, fala que ela pode dormir junto com ele. E ela fica mandando ele cair fora. O celular do Léo toca e é um de seus amigos. No telefone, o rapaz chamado Peter disse que o seu primo entrou em uma enrascada e que está correndo um grave perigo. Então ele pergunta onde eles estão, e ele explica que é no hospital número 5. O Léo leva o seu cachorro para ir lá e pergunta o que a garota vai fazer.
ele. Ela diz que ele não deve tentar tirar a alma de um ceifador, senão ele vai pagar caro por isso. E o Prota responde que ele não vai ficar de braços cruzados vendo as pessoas morrerem. Então antes de irem embora, ela chama ele de hipócrita. Chegando no hospital, o casal está desesperado pedindo para que salvem o seu filho Will. O Peter, amigo do Prota, explica que o seu primo foi espancado por um promotor imobiliário, mas que ele sumiu do hospital, misteriosamente. O Léo disse que tudo isso é muito estranho e pergunta se eles têm alguma roupa dele. Então seu pai entrega a roupa manchada ali de sangue, o sangue do seu filho, e o Léo entrega aquela roupa suja pro Bob cheirar. Então eles acabam decidindo que vão rastrear o local onde esse rapaz foi parar, já que ele sumiu misteriosamente do hospital. O Bob ele consegue sentir o rastro e eles partem ali para fora do hospital. Já do lado de fora, o Bob diz que ele tem o cheiro do Will gravado em seu nariz, mas também está sentindo um forte cheiro de gasolina e que provavelmente o Will passou por ali há uns 10 minutos atrás. O Léo então usa o seu poder dos olhos divinos para tentar localizar o rapaz e diz que não consegue ver nada porque provavelmente eles já estão bem longe. O Bob diz que agora que ele é um cachorro mítico, o seu olfato é muito mais poderoso e que ele pode localizá-lo. E o Léo disse que foi bom ter trazido ele ali. Então eles entram dentro do carro e começam a seguir esse cheiro. O Léo encontra um carro bem suspeito de onde está vindo o cheiro e ele decide ligar para o Tim, aquele seu amigo policial. Ele diz que está seguindo um carro suspeito e que deve ter algo relacionado com o desaparecimento do Will. O Tim, ali o policial, ele diz que estão trabalhando nesse caso e que vai chegar ali num instante. Então o Léo manda a localização. O Léo pergunta se por acaso o Tim ali conseguir resolver esse problema, ele poderia dar uma medalha para ele. Porém, o policial não responde nada. O Léo e o Bob seguem aquele cheiro e vão parar em uma fábrica abandonada. O Léo diz que eles não são nada criativos e eles percebem que é aquela organização misteriosa, aquela lá que a gente já viu mais cedo no vídeo. O Léo então ele abre a porta do carro e quando ele menos espera, ele é atacado. Esse mascarado misterioso diz que pegou o cara que estava seguindo eles e confere para ver se não tem mais ninguém no carro. Porém, o Bob ele começa a disfarçar fingindo que é um cachorro normal e o mascarado diz que é melhor deixar aquele cachorro para lá. Então eles arrastam o Léo para dentro da fábrica abandonada. Pessoal, os momentos preciosos do Léo ainda não chegaram. Deixe sua mensagem de apoio para ele aí nos comentários. E se você quiser a continuação dessa obra, deixa o seu like e comente aí parte 7. Eu procuro ler e responder o máximo de comentários que eu consigo. E também vou deixar aqui a indicação do meu vídeo preferido aqui do canal. Nessa história, a garota mais gata do colégio, ela se autoconvida para passar o final de semana na casa do protagonista, depois que ela fica sabendo que os pais dele vai estar viajando. Então corre lá, assiste esse vídeo que tá muito bom, eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso aí, valeu e até mais, pessoal!